As pessoas ao redor já começam a dizer que talvez exista algo errado dentro de você. Mas quem sabe quem é Deus sempre diz vai tudo bem e usa as dificuldades para ir além. É só uma fase necessária pra você crescer. Deus não te engana, Ele te ama, mesmo que não dê pra ver. Ele sempre faz o que é perfeito. Tua esperança reconhece a tua dor, mas não desanimes, siga em frente, pense como vencedor. Não importa quanto tempo você já chorou. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu acho que eu podia acabar o programa agora. Cara, começou o programa do Barroia, eu comecei em estilo diferente. Hoje o cantor veio, cantou uma música e depois a gente começou o programa. Como exatamente eu faço o contrário, hoje eu fiz diferente, eu tenho aqui a Raquel, a Emily, essa me ajudando. Hoje não é a Luzineide, gente. Hoje a Luzineide não tá, quem tá me ajudando aqui é a Raquel e a Emily. Você viu, né, Flávio Cris? Muito bom. Seja muito bem-vindo. Prazerzaço, muitíssimo Barroia. obrigado. Gente, hoje eu recebo o Flávio Cris, quase não sai. Não tem edição no meu programa, vai ficar assim, eu falando errado. E o celular é meu microfone, agora vou falar isso pra todo mundo, é meu microfone. Coisa linda. Flávio Cris, você é de São Paulo. Sou de São Paulo. Eu tô fazendo, gente, nesse mês com os cariocas, mas carioca do mesmo jeito, vai. Carioca. E ele é de São Paulo, mas nasceu lá e depois veio pro Rio de Janeiro. Isso, eu vim pra cá, eu tinha 3 meses de idade, de vida, né? 3 meses 3 só? meses de vida. E desde esses 3 meses você já cantava, já tocava, que eu tenho certeza que já. Acredito que sim, né? Os amigos dizem que sim. Minha mãe Mas diz que ali começava a nascer uma pessoa que ia ter um ministério? Ou não? Você foi para a igreja muito depois? Como que foi a vida do Flávio Cris? Na realidade, a minha conversão foi com 8 para 9 anos, né? Mas desde os 6 anos de idade eu já tinha música na minha veia. Eu tenho até uma experiência engraçada que eu conto, que minha mãe me deu um violãozinho pequenininho de brinquedo, e com 6 anos eu já cantava para ganhar guaraná e pipoca, né? Mas ganhava? Ganhava, cara. Lógico, eu cantava bem. Isso que era interessante, porque na época eu gostava muito de sertanejo. Só que eu tenho uma veia black, né? A galera de São Paulo curte bastante black music. Mas eu, na realidade, eu Você comecei... vai fazer tipo o filho do Francisco, né? Por aí, Ficar na cara. rodoviária para ganhar Por aí. uma graninha. Mas assim, algo que me marcou foi uma vez eu tava num bar tocando e eu já tinha ganho minha pipoca e meu guaraná. Minha mãe chegou, estava atrás de mim e a gente morava numa rua, que era uma rua fechada. Então ali todos os barzinhos da região a galera conhecia e tal, e era tudo familiar. E eu tava lá e alguns amigos pagaram lá um guaraná e pipoca para mim. Minha mãe falou assim: "O que você tá fazendo aí?" Aquela coisa toda, e me deu um tapa. E o rapaz falou assim para ela: "Olha, não bate nele não, porque esse menino tem futuro na música. Ele toca e canta muito bem e um dia ele vai ser muito bem sucedido na música, porque eu acredito que Deus chamou ele para isso." E o cara não era nem cristão. E aquilo me marcou com 6 anos de idade. Quando foi com 8 para 9 anos, nós nos convertemos na Igreja Batista e ali começou toda a minha trajetória musical, né? Caraca. E compor, já fazia músicas ou não? A minha primeira música eu fiz com 12 anos de idade. Você lembra? 12 anos de idade. Lembro. Ah, dá pra sair só o refrão pelo menos, será? Deixa eu ver se eu lembro. Peraí. Eu lembro o iníciozinho Não, dela. você que lembrava, vai. O iníciozinho dela é: existe um lugar onde dores e tristezas jamais entrará. Um lugar, acho que é isso, onde haverá gozo e descanso para os salvos em Jesus. O Senhor deseja te salvar e de todos seus pecados quer te libertar. Decida-se hoje mesmo, dê um passo para Jesus. Reconheça a sua morte lá na cruz.
Foi mais ou menos isso que eu compus. Isso que você não lembrava. Ah, tá. Ela não tem refrão. Na realidade, ela é só isso mesmo. Uma música bem pequena. Legal, eu nunca vi uma música que não tem refrão. Exatamente. Você é inteligente aí. É uma coisinha Bem pequena. esperto, porque eu até agora não ouvi uma música que não tem refrão. E aí, então essa foi a sua primeira música. Essa foi minha primeira canção. Você cantava bastante lá na igreja ou você também foi aquele, eu tenho vergonha, vou mostrar pra alguém a minha música? Não, na realidade foi algo incrível. Assim, com 8 para 9 anos eu comecei a tocar bateria na igreja. E depois eu vim aprendendo os outros instrumentos. Hoje eu toco um pouquinho de cada instrumento, bem pouco mesmo. Violão, contrabaixo, guitarra, tal, tudo autodidata. Depois a gente foi estudar um pouquinho. Mas no início eu comecei tocando bateria. E com 11 anos de idade eu já estava dividindo vozes. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo na igreja tava dando batista. certo. E estava dando certo. Eu virava no ensaio assim pra galera, ó... as meninas fazem essa voz aqui, os rapazes essa voz aqui e tal, enfim. Mas tudo isso só de observar? Tudo só de observar, de ouvir. Você ficava no ensaio, você ficava ouvindo, você ficava olhando, aí você falava, não, agora eu acho que dá pra fazer assim, assim, assim. Exato. Você ia decorando as vozes. Algo que estava dentro de mim mesmo, musicalmente falando, entendeu? Que eu ouvi e tal. E na época eu me lembro que eu ganhei o meu primeiro cassete do Ademar de Campos. Então tinha aquelas músicas congregacionais e tal. Então meio que a minha base foi ali Ademar, Bené Gomes, Azaf Borba, né? Na época a gente começou muito com essas canções. Então tinha, né? Lembra do tinha umas divisões legais e tal. Eu comecei a fazer ali, a ter a minha musicalidade aflorada dentro desse contexto aí, na Igreja Batista e tudo mais. Entendi. E o Flávio, você já sabia que o futuro ia ser isso mesmo? Você ser um compositor, as pessoas cantarem aquela mensagem que Deus te deu e ser transmitida na voz de outra pessoa. Você imaginava que isso fosse acontecer? Ah, não, eu fiz essa minha musiquinha aqui com 12 anos, só eu vou cantar mesmo, ou vai ficar aqui só dentro da igreja e tal. Eu tinha uma relação com a música muito engraçada, porque assim, eu gostava muito de ouvir música americana também, embora eu não entendesse nada de inglês. Mas eu tinha algo assim com as canções, essas canções mais melódicas, um pouco mais lentas, essas baladinhas e tal, eu me emocionava. Eu sabia que tinha algo especial com a música dentro de mim. Eu não sabia que ponto chegaria com a música. Mas ali, pelos 15 anos de idade, eu comecei a sonhar. Depois que eu comecei a compor a partir dos 12, eu comecei a sonhar com alguém um dia gravar minhas canções, né? Eu não tinha pretensão de ser um cantor, não tinha pretensão de ser um compositor, eu fazia aquilo naturalmente. Só que à medida que eu fui conhecendo que poderia haver a possibilidade disso acontecer, eu comecei a sonhar com isso, né? Porém, eu já sabia que algo forte dentro de mim tinha com a música. Algo muito engraçado que aconteceu foi a primeira vez que eu coloquei o pé na Igreja Batista com a minha mãe, eu olhei lá pra frente, o pessoal do louvor estava tocando, eu falei pra minha mãe, eu sei tocar todos aqueles instrumentos. Eu falei isso pra minha mãe. Você já chegou a duvidar ou não? Ela duvidou. Ela falou assim, menino... Então vai lá, toca lá que eu quero ver. Fica quieto que você tá doido, né? No mínimo. Mas assim, eu olhei para os instrumentos e eu tinha uma certeza dentro de mim de que eu um dia estaria tocando todos aqueles instrumentos e isso hoje é real na minha vida, né? Foi algo que aconteceu assim, muito... Acho que tenho certeza que isso vem de Deus. É um dom natural que Ele coloca sobre nós e eu me envolvi com a música de uma maneira muito rápida. E acabei aprendendo a tocar um pouquinho de cada instrumento muito rápido, sem nunca ter estudado, como eu te falei, sempre autodidata. E quando você faz as suas canções, você sempre procura fazer com o teclado ou com o violão, ou tanto faz? Isso aí depende. Já vem aquela muito. melodia toda na cabeça, você só põe a letra. Exatamente. Já teve canções que veio andando no meio da rua, conversando com Deus, experiências que eu passei. Eu tive uma experiência quando a minha filha, com 9 meses de vida, ela teve uma doença e foi parar no hospital por um propósito. E ali, naquele hospital, eu vivenciei algumas coisas que eu fui escrevendo uma canção, né? Eu vivi uma experiência com o meu irmão do meio também, que quase chegou à morte. Deus também me deu uma canção, inclusive essa canção... Cada situação uma canção. Cada situação uma canção, mas assim, eu tenho testemunhos de várias canções. Essa com meu irmão, Sarando, até chegou a gravar, o Ministério Sarando a Terra Ferida, chegou a gravar uma canção que fala Ainda Existe uma Esperança. Né? Nós queremos ouvir isso ao vivo agora. Não, espera aí, vou continuar com a história, depois você toca. Essa canção foi exatamente isso. Eu tava numa escola de música, dando aula, estava chovendo muito, e Deus me deu esse refrão, né? Quando eu chorar, me faça lembrar que ainda existe uma esperança. Para ele não tinha mais esperança. E Deus começou a escrever essa canção, e o lindo foi que, quando a gente enviou essa canção para o Sarando,
um dos integrantes disse que foi uma carta que ele tinha escrito para Deus, essa canção. Quando ele ouviu a canção, ele falou exatamente isso. Eu já tinha escrito essa canção numa carta para Deus e vocês enviaram essa canção para a gente. Então foi uma confirmação muito grande. Cara, e vocês nunca se viram? E a gente não se conhecia pessoalmente, nada disso. Ah, não. Essa canção vai impactar você agora, depois dessa história. Vamos ouvir então aí, ó, uma esperança. Será que rola? Rola um pedacinho? Eu sei, você é legal, você faz. Vamos lá. Pai, às vezes não entendo o teu modo de agir, nem compreendo o teu querer, mesmo assim, todas as coisas cooperam para o bem que tu tens pra mim. Venha acalmar a minha alma, que às vezes duvida do teu favor. Não posso temer, tu és meu auxílio e consolador. Quando eu chorar, me faça lembrar que ainda existe uma esperança. Me dá tua mão, aumenta minha fé e me mantém de pé pra suportar até o fim. Cara, eu só não vou chamar os comerciais porque não tem. Porque não dá. Eu imagino como foi você olhar para o seu irmão, as pessoas olharem e falar, meu, não tem mais jeito não tem mais esperança, não tem mais o que fazer. E você falou, não, tem sim. Deus falou para mim que tem, então eu vou fazer uma canção pra vocês largarem a mão de ser bobo. Exatamente. E fez essa canção que quando chegou com a pessoa que estava do outro lado, que ia gravar, fez exatamente algo Já estava igual. escrita lá, exatamente. Mas quando ele falou que estava escrito, era praticamente quase a mesma história? Exatamente, era a história. Só não tinha melodia. Cara, Quando chegou que para ele, já chegou pronta, com a coisa, melodia que pronta. que Inclusive, coisa. meu irmão, quando ouviu, chorou muito. Foi uma experiência assim, muito linda que a gente teve na nossa família. Cara, que coisa. Meu, eu vi a capa do CD da Michele Nascimento. Parou. E a senhorita Gracenilda me falou que foi você quem fez aquela música, aquela canção, que é o álbum do CD. E eu não sabia. É. Eu fico imaginando quando você escreveu essa canção. Você estava vivendo uma guerra também espiritual, assim, vamos dizer? Uma batalha tão grande? O Batalha contra o Mal, ele foi escrito por mim e pelo meu amigo Renato César, né? Um parceiro assim de composição. Inclusive foi o parceiro que escreveu Verdadeira Fé comigo, do disco do Robson Filho. E ele é parceiro de várias outras canções, no disco do Jairo Bonfim, 4x1 e uma galera boa aí. Mas a gente estava conversando sobre os projetos que o Congresso estava firmando contra as famílias. A mudança de família e tudo mais, né? E aí a gente começou a escrever exatamente isso. Deus me chamou para combater aquilo que os olhos não conseguem ver. A importância das famílias cristãs terem a sua base na santidade, né? Na fé em Deus, para que essas coisas pudessem não afetar. Só que Batalha contra o Mal, ela tem um testemunho muito forte também com a Michele. Porque a Michele, nesse período, ela estava no hospital, acometida de uma doença, ela conta no testemunho, e ela pegou um papel em branco, Barró, e ela escreveu o projeto Batalha contra o Mal sem falar para ninguém. Ela escreveu Isso e ela dentro desenhou. do hospital. Isso dentro do hospital, ninguém sabia. Enquanto eu e o Renato estava compondo a canção lá, ela estava escrevendo o projeto no hospital. Ninguém sabia, a própria Dona Ivelise, o pessoal da MK, ninguém sabia. E ela desenhou o projeto. Quando ela recebeu a canção no e-mail dela, estava lá o nome da música, Batalha contra o Mal, que ela já tinha definido o título, o rótulo, como ia ser a capa dela, que na época
teve uma repercussão muito grande a capa dela, porém ela desenhou aquilo. Deus deu para ela aquilo, e sem a gente saber, Deus deu para nós a canção. Né? Isso é um testemunho que eu sempre falo nas minhas canções, de que nós não fabricamos músicas. Não é um pastel com caldo de cana que alguém fala, olha, me dá uma música de fé, me dá uma música disso, daquilo, não. Deus, ele gera através de revelação, mesmo sendo para gravadora, para qualquer lugar, Deus, ele gera as canções através de revelação. E quando vai para o cantor fala, era exatamente o que eu estava precisando para esse disco. Inclusive, nesse disco tem uma outra canção minha chamada Clame, que ela gravou com o William Nascimento, que foi a última canção a entrar no disco. O disco já estava fechado. E ela falou, não, essa canção tem que entrar, que também tem uma letra muito forte. Então, assim, eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito, mas a base de revelação de todas as canções que a gente tem escrito para ele, para que os cantores possam ser boca de Deus através da vida deles onde eles estiverem. Mesmo não conhecendo os compositores, as pessoas estão levando as mensagens que Deus tem nos dado. Ah, não. Ó, vou fazer uma pausa aqui. Vamos para o vídeo do Snapchat e eu já volto, porque não, depois dessa, não tenho mais o que falar. Eu já volto, gente, só um minuto. Vídeos do Snapchat. Então, é isso? Isso, A senhora quer que posta a foto com a senhora no Facebook? isso por quê? Não, a senhora estava falando, eu queria que a senhora me explicasse. A senhora quer que posta, que nem os outros postaram. Escreva aí, me explica. Por mais que eu seja fã da Estevão, mas assim, que eu sou vidrado pela Estevão, mas a verdadeira fé, ela acaba assim, a gente acaba vivendo de fato, né? Você lembra de uma situação, você lembra de algo, e você lembra da música Verdadeira Fé. A gente veio no lançamento do CD do Robson Filho, aqui no Rio de Janeiro, e quando a gente voltou, a gente tinha dinheiro para voltar. Só que, o cartão não passava, a gente não passava o cartão, não acontecia nada, Raquel, você está entendendo o mistério. Não acontecia nada. E aí a gente voltou com a gasolina na reserva, daqui até São Paulo. Meu Deus. E não acabou. E eu falei, Guilherme, não vai acabar, continua dirigindo aí que nós vamos chegar em São Paulo. E chegou. E ele falou assim, Barro, tô achando que é só a sua fé, quando eu deixar você na sua casa vai acabar, eu não vou chegar na minha. É nada, no outro dia ele ainda usou o carro ainda. Então, a gente viveu aquela verdadeira fé. Não foi só aquele momento de um lançamento, mas a gente teve que viver a verdadeira fé. E aí, nessa hora, será que você tem fé de acreditar que Deus vai guardar você daqui com mais de 500 quilômetros até São Paulo? Exatamente. E essa canção você começou a fazer como? Quando? Quando você olhou para o Robson, você também fez a mesma coisa, você a música é para ele. Quando os planos de Deus começam a funcionar em nós? Qual é o posicionamento que nós temos que ter? Né? E começamos a conversar sobre a fé. A fé, não existe fé falsa. Né? Embora o nome da música seja Verdadeira Fé, não existe fé falsa, existe a fé pequena. Porém, na música, a gente está pedindo, Deus, faz teu plano funcionar em mim, o teu jeito é o melhor para mim. Quando a gente começa a dizer que é dependente, descansa nele, a gente começa a desenvolver a verdadeira fé. E a questão do Robson, eu encontrei o Robson no estúdio, ele estava separando as composições para o disco dele, e eu comecei a cantar essa canção no violão. E aí, quando ele ouviu essa música, ele falou, cara, eu preciso dessa canção, que música é essa? Assim, eu não esperava, e foi uma música... Na realidade, existia uma outra música que já estava na frente, que era Estevão, e as pessoas tinham gostado muito dela, né? E depois eu vim com Verdadeira Fé, né? Nesse disco do Robson Filho, a gente teve a honra de colocar 7 canções. Então, conforme eu ia mostrando as músicas, pô, essa música é muito boa, essa música é muito boa. Tá, mas quando chegou Verdadeira Fé, mudou o ambiente total, assim, parece que deu uma diretriz pro disco, na hora, assim. Só na conversa do estúdio deu uma diretriz pro disco. Flávio Cris, muito obrigado. Cara, e nós vamos ter que encerrar com a Verdadeira Fé. Uma pena. Cara, vamos ter que encerrar com a Verdadeira Fé. E como faz para achar o Flávio Cris nas redes sociais? Quem quiser chamar você. Gente, ele falou que ele veio para cá com 3 meses, no Rio de Janeiro, e não voltou mais em São Paulo. Cadê as igrejas que não chamam o Flávio Cris? Igrejas de São Paulo. Entendeu? Chama o Flávio Cris. Primeiro ele vai lá em São Paulo, depois ele vai na missionária Casa Forte, viu? Bem depois. O que foi? Ah, tá. Isso, entendi. Vamos. Então vamos lá, de Verdadeira Fé. Como faz o chamamento nas redes sociais? É Flávio Cris. Facebook, Flávio Cris. Instagram, Flávio Cris.
Você falou que esse chiado de televisão deles aqui, né? Flávio Cris. É só procurar lá, só tem eu, não tem outro. Flávio Cris, C-R-I-S. Ok, então vamos encerrar com a verdadeira fé. E chora, Robson Filho! Hoje eu tô com um cara que fez a canção. Verdadeira fé. Um abraço, Robson Filho. Eu já me frustrei, meus projetos eu paralisei, confiei na minha própria fé, ao invés de confiar em ti, meus caminhos pareciam bons, fui traído pelo coração, purifica os meus motivos, quero a verdadeira fé. A fé perfeita me faz descansar. Por tua graça eu vou confiar.